Vamos para a nossa aula 2, falando sobre estruturas algébricas, e está aqui a divisão do que eu chamo de aula 2. Então, tem esses tópicos. Então, o primeiro tópico vai falar da estrutura algébrica chamada grupos e subgrupos. O segundo, de homomorfismos e isomorfismos ainda de grupos. Depois, o que são grupos cíclicos, o famoso teorema de Lagrange, subgrupos normais e grupos quocientes, e por fim o grupo das permutações. Então, são esses os tópicos. Eu tenho uma relação afetiva com grupos, até porque a estrutura algébrica que estudei no doutorado, o LUPS, quando ele é associativo, ele é um grupo. Então, dessa estrutura algébrica que a gente vai estudar agora, se você tirar a associatividade, você chega na estrutura algébrica que eu tive a oportunidade de estudar de maneira mais carinhosa, por ser dada para mim, como o problema de meu doutorado foi dado dentro dela. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estruturas algébricas, a gente já deu uma geral do que é, né? E agora a gente vai começar a falar de estruturas algébricas de uma maneira bem abstrata, assim. Não vou mais estar trabalhando especificamente com conjuntos numéricos, ou especificamente seja lá com que conjunto for. Agora, a ideia é falar de maneira bem abstrata, ou seja, o que a gente vai falar agora, na verdade, são classes de estruturas, assim, grandes, né? E vocês vão ver que os exemplos são inúmeros. Então, nós vamos agora realmente particularizar o estudo de estruturas algébricas, tá? Então, para mim, estruturas algébricas de fato começa aqui. A gente vai falar sobre grupos. Então, vamos lá, grupos e subgrupos. Tá aí a definição, né? Então, você pega um conjunto G, nada mais natural do que chamar grupos de G, né? É um conjunto não vazio, dotado de uma operação, que a gente vai usar um símbolo estrela, a princípio vai usar esse símbolo, com as seguintes propriedades: associatividade, ou seja, se você for fazer o produto dessa maneira, você pode deixar o A esperando e multiplicar o B e o C primeiro. Eu estou falando multiplicar, mas a gente pode chamar essa operação do jeito que quiser, né? É apenas uma operação. Então você pode operar o B e o C e deixar o A esperando, ou você pode operar primeiro o A e o B e deixar o C esperando, isso para todo A, B e C em G. Essa é a associatividade. A existência do elemento neutro, ou seja, tem que existir um elemento no conjunto, que a gente queira chamar de grupo, que se comporte dessa maneira. Ele é operado com um elemento qualquer do conjunto, indo ou voltando, ou seja, numa direção ou na outra, A é estrela A ou A estrela E, tem que dar isso para todo elemento A em G. E a existência do inverso, ou seja, dado um elemento A em G, tem que existir, para que G seja um grupo, um outro elemento, que a gente aqui está simbolizando por A menos 1, pertencente a G, tal que A estrela A menos 1, também no lado contrário, ou seja, invertendo isso, A menos 1 estrela A, dê como resposta o tal do elemento neutro. Então, para ser um grupo, só precisa ter essas três propriedades, só precisa ter uma operação. Então, se você tem um conjunto com uma operação e com essas três propriedades, o que você tem é um grupo. Ok? Tranquilo, né? Quem dera, né? Estudar só uma coisinha simples assim, uma operação só, três propriedadezinhas só, né? Para quem estudou espaços vetoriais, que tinha um monte de axioma para poder determinar, que tinha adição, ainda tinha multiplicação por escalar, então você diz assim, tô no céu, só isso tá bom demais. Então vamos lá. Definição, seja G um grupo, né, um grupo G, que tem a seguinte propriedade: a comutatividade dos elementos. O A estrela B dá a mesma coisa que o B estrela A. Então esse grupo será chamado de grupo comutativo ou grupo abeliano. Naturalmente, a gente chama de abeliano em homenagem a alguém, né? É esse cidadão aqui, o Abel, que nasceu em 1801 e faleceu em 1829. Olha, tão pouquinho, né? 28 aninhos só. Então, é por causa do Abel que a gente chama esse grupo de grupo abeliano, porque ele fez estudos sobre ele. E aí notabilizou-se e colocaram então o nome dele nesse tipo de grupos. Ou seja, grupos comutativos a gente chama também de grupo abeliano. Notação. Vamos escrever AB ao invés de A estrela B. Né? Então, para poder tirar essa estrela, estou te avisando que quando escrever assim, lembre-se que é a operação de A com B, não importa que a operação seja essa.
quando não for necessário destacar a operação. Agora, quando for necessário, a gente vai sempre dizer o conjunto e a sua respectiva operação. Isso quando quisermos destacar o grupo e a operação. Duas propriedades de grupos imediatas são a unicidade do elemento neutro e a unicidade do inverso. E aí vocês já devem estar acostumados, até mesmo de teoria dos números, a mostrar como é que acontece a unicidade, né? Geralmente você supõe dois e faz umas operações e mostra que os dois são iguais. Então, você acaba mostrando a unicidade. Então, por exemplo, se você tem que E e E' são elementos neutros de um grupo G, então E'A vai ser a mesma coisa que EA e vai ser igual a A, né? Porque tanto E' quanto E são elementos neutros, isso para todo A pertencendo a G. Logo, E'A é igual a EA. Como existe o A menos 1, né? Em todo grupo, dado um A, você sempre tem o A menos 1. Então você vai e opera aqui do lado direito dessa igualdade, dos dois lados, claro, do lado direito dessas operações, e já associa de tal maneira que você faça o A menos 1 ser calculado primeiro. Então o que você vai ter é A menos 1 igual a A menos 1. Só que isso daqui é o elemento neutro, não importa que elemento neutro seja, se é o E ou é o E', mas é o elemento neutro. Então, esse elemento neutro operado com E, ou esse elemento neutro operado com E', a direita vai dar E e a esquerda vai dar E'. Portanto, o E', na verdade, é igual ao E, logo você não tem dois elementos neutros em um grupo. Sempre vai ter um elemento neutro só. E temos também que, se você pegar dois elementos, e eles são os inversos do elemento A pertencendo a G, então você tem que XA é igual a AX, e que vai ser igual a YA, que vai ser igual a AY, ou seja, tanto faz no sentido ou no outro, mas se X e Y são elementos inversos, essas coisas aqui todas vão dar o elemento neutro que é o E, né? Onde é o elemento neutro da operação em G. Logo, observe o seguinte, que o X ele é igual a X vezes o elemento neutro, claro, mas A vezes Y ele é o elemento neutro, então eu posso substituir esse elemento neutro E por A vezes Y. Aí aqui eu posso associar e colocar XA primeiro e deixar o Y esperando. Só que XA também é o elemento neutro, então você tem que isso é o elemento neutro vezes Y, portanto isso é Y. Então eu concluo que X é igual a Y, logo eu não tenho dois elementos inversos de A. O inverso do A em um grupo também é único. Então aqui está demonstrado que o elemento neutro é único e aqui está demonstrado que o inverso também é único. Outra propriedade nos diz que o inverso do inverso é o próprio elemento, certo? Então o inverso do inverso de A é o próprio A, para todo A em G. De fato, se você pegar um elemento qualquer, não sei quem é ele, o Z, e eu opero com o A menos 1 e digo que isso vai dar o E, ou seja, eu estou dizendo que o Z ele é o inverso do A menos 1, então dessa igualdade eu posso operar à direita com o A, aí aqui desse lado esquerdo eu já associo A vezes A menos 1 aqui, e aí eu tenho que isso daqui é o elemento neutro do grupo G. Portanto, esse elemento Z que eu desconheço, vezes o elemento neutro do grupo G, vai dar ele mesmo, que é o próprio Z. E do lado direito vai ficar A vezes E, só que E é o elemento neutro, então isso daqui vai dar A. Então eu concluo que Z é A. Mas quem é Z? Z é o inverso do A menos 1, né? Porque Z vezes A menos 1 está dando E. Então eu concluo que A é o inverso do A menos 1, ou seja, A menos 1 a menos 1 é A. Tá? Então está demonstrado que de fato A menos 1 a menos 1 é o A. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de ver essa demonstração última, tá? Eu estou dizendo tem gente, eu não sei, não tenho na minha memória se eu tive dificuldade. Mas eu já vi gente dizer, não entendi, e eu ter que repetir essa demonstração. Então, se você não entendeu e quiser perguntar agora, aproveite. E se não quiser perguntar agora, pode rever a aula depois, né, gravada, com cuidado, e ver se entendeu bem o que foi dito aqui, né? O inverso do inverso é o próprio A, porque o A aqui, ó, operado com A menos 1, deu E. Então, o A é o inverso do A menos 1. Significa dizer que o A menos 1 a menos 1 é o A. Ok? Pode parecer complicado à primeira vista, mas
Depois você pensa um pouquinho, você vê que é verdade. Bem, vale a lei do cancelamento. Ou seja, se você tem AX igual a BX ou XA igual a XB, então você pode cancelar o X e dizer que o A é igual a B, tanto aqui quanto aqui. Você pode cancelar e dizer que o A é igual a B. Isso para todo A, B e X em G. Bem, por que isso é verdade? De fato é verdade. Pois, aqui o que ele está fazendo? Ele está colocando o x a menos 1 multiplicado à direita, né? Aqui. Então tá A vezes x a menos 1. E ele associa o x com x a menos 1, tendo aqui o elemento neutro. E aqui também, bx, x a menos 1. Então ele multiplicou à direita, tanto aqui quanto aqui. E aí ele tem que, aqui vai dar o elemento neutro vezes A, e aqui vai dar o elemento neutro vezes B. Né? Então, consequentemente, o A é igual a B. Ou, se você quiser olhar para essa aqui, aí você multiplica a esquerda. X a menos 1 vezes x vezes A, né? Desse lado esquerdo, e aqui x a menos 1 vezes x vezes B, aqui. Bem, aqui é o elemento neutro, aqui é o elemento neutro. Então, elemento neutro vezes A, elemento neutro vezes B. De qualquer forma, você conclui, né, que o A é igual a B e o A é igual a B aqui também. Então, até aqui, apresentamos o nosso objeto de estudo, que são os grupos e suas primeiras propriedades. Naturalmente, vamos agora apresentar alguns exemplos. Ok? Então, em termos de propriedades, uma operaçãozinha só, uma estrutura, um conjunto com uma única operação, só essa meia dúzia de propriedades para a gente falar a princípio, né? As propriedades básicas. Unicidade do elemento neutro, universidade do inverso, o inverso do inverso é o próprio elemento, né? E a lei do cancelamento. Só para começar. Aí vamos falando de outras propriedades mais à frente, tá bom? Mas aí vamos apresentar alguns exemplos para a gente não ficar só no campo abstrato. Ah, um grupo é isso. Mas será que eu conheço alguns grupos? Sim, conheço uma porção deles. Então vamos olhar. Vamos ver que grupos a gente conhece. Então, são grupos aditivos, abelianos, ou seja, comutativos. O conjunto dos números inteiros com adição, né? É verdade? Né? Adição associativa em Z. Tem um elemento neutro? Tem, o zero. Existe um oposto, ou seja, existe um inverso para essa operação. Um cara que eu opere, né, com essa operação qualquer elemento em Z e que dê como resposta o elemento neutro, que é o zero. Sim, né? Dado um x em Z, existe o menos x em Z, que x mais menos x dá o zero. Então, de fato, é associativa, tem o elemento neutro e tem o oposto, né? Tem inverso, aditiva, digamos assim, para todo elemento dado em Z. Isso que eu disse para Z vale para quê? Né? O zero é o elemento neutro, dado um x em Q, existe o menos x também em Q, cuja soma vai dar zero. Né? Então tem o oposto. E é claro que a adição é associativa. Como é associativa em R, como é associativa em C, o elemento neutro é o zero em todos eles. Né? O zero é o elemento neutro e se A é um elemento de um desses grupos quaisquer, o inverso de A é o menos A, pois A mais menos A é o zero. Bem, menos A geralmente é chamado simétrico de A, ou inverso aditivo de A. Nesses casos, né? E aqui vale essa observação. Não é grupo N+, né? Você nota que eu comecei no Z. Por que eu não coloquei o N+? Ora, porque dado um X natural, eu não tenho um outro X, um Y natural, o menos X, né? Não tenho o menos X natural, tal que o X mais o menos X deu zero. E o zero é o elemento neutro da adição de N. Então N não tem a existência do inverso, ou do oposto, ou inverso aditivo, se você assim preferir chamar. Né? Então é por isso que o N+, não é grupo. Tá? Tem que ser do Z+ em diante para ser grupo. São grupos multiplicativos, no sentido de que aqui eu tenho uma adição, agora eu tenho uma multiplicação. Simplesmente isso que nos leva a chamar de multiplicativos. Abelianos. O conjunto dos números racionais sem o zero e com a sua multiplicação. Dos reais sem o zero e a sua multiplicação, e dos inteiros, dos complexos, perdão, sem o zero e sua multiplicação. Por que são grupos? Veja bem,
Claro que a multiplicação é associativa em todos esses conjuntos. O 1 é o elemento neutro, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação, tanto no Q, como no R, como no C. E se você tiver A é um elemento de um desses grupos, de qualquer um deles, o inverso de A é 1 sobre A, né? A vezes 1 sobre A vai dar 1. Mesmo nesse daqui ou nesse daqui, tá? Onde, quando você olha para esse daqui, lembre-se que os elementos têm a forma A mais BI, onde I ao quadrado é igual a menos 1, ok? Então, mas de qualquer forma, 1 sobre esse elemento vezes o próprio elemento vai dar 1, tá? Então, é verdade que dado um A em qualquer um desses elementos, o 1 sobre A é o seu inverso multiplicativo. Claro, note que eu botei uma estrela aqui e eu fiz isso justamente para tirar o zero, senão eu não tenho como fazer o inverso. Como é que eu vou pegar o inverso do zero? Não tem. Por isso, são esses conjuntos, mas sem o zero, né? Então, observe que usamos estrela na notação dos grupos, por quê? Para tirar o zero, porque senão eu não consigo pegar o inverso, tá? Eu não teria como inverter o zero. Bem, veja que n estrela ponto e z estrela ponto não são grupos. Por quê? Porque se eu pego um número natural e o elemento neutro aqui vai ser, na multiplicação vai ser o número 1. Mas se eu pego um número natural diferente do 1, não existe um outro número que multiplique ele, né? Ou seja x natural diferente de 1 e diferente de 0, não vai existir o 1 sobre x entre os naturais, tal que eu possa multiplicar x vezes 1 sobre x para dar 1. A mesma coisa acontece com z, né? Eu não tenho os inversos multiplicativos, nem no z, nem no n. Por isso que aqui eu já comecei em q, né? Aqui eu comecei em z, deixei o n de fora. Aqui eu comecei em q, porque eu não tinha como pegar o inverso em z, né? Então não são grupos, pois seus elementos não teriam inversos pertencentes ao próprio conjunto, ok? Então esses são exemplos que não são grupos. Bem, um outro exemplo, o grupo abeliano das matrizes M por N, com entradas em K, onde K pode ser Z, Q, R ou C, na verdade, ou qualquer corpo que você quiser. Mas como nós não sabemos ainda o que é um corpo, então eu não posso dizer isso ainda, tá? Mas esses Q, R e C serão corpos. Mais tarde, quando a gente falar de teoria de anéis, a gente vai dizer melhor o que significa isso. E Z não é corpo, mas a gente vai descobrir mais tarde que Z é um anel. Então, um conjunto com entradas nesses conjuntos aqui, conjunto de matrizes M por N com entrada nesses conjuntos aqui, e com a operação de adição, é um grupo, porque o elemento neutro é a matriz nula, né? A matriz nula somada com qualquer outra matriz vai dar a outra matriz. Dada uma matriz A, existe a matriz menos A, que somando A mais menos A, vai dar a matriz nula. E a operação de adição entre as matrizes ela é associativa. Portanto, o conjunto das matrizes M por N com entradas em K, onde K é um desses conjuntos aqui, com a operação de adição, é um grupo. Tá certo? O elemento neutro é a matriz nula M por N. Professor? Oi. Licença, o senhor poderia repetir o que significa ter o ponto após no conjunto lá? Após a vírgula. Conjunto o quê? Aí nos conjuntos racionais, complexos, que Nos tem. grupos multiplicativos, professor. E tem um ponto após a vírgula. A multiplicação. Vírgula, ponto. Vírgula, ponto. Ponto é a multiplicação, né? Aqui é a adição, ó. Ah, sim, sim. Aqui é a multiplicação, tá? É a operação que vai estar junto com Q estrela, com R estrela, com C estrela. Ou seja, esses grupos aqui são grupos multiplicativos, tá? Esses aqui a gente diz que são grupos aditivos. Ou seja, aquele primeiro trio lá era um quarteto de grupos que a operação era adição. Esse outro é um trio de grupos cuja operação que eu estou considerando é a multiplicação. Tá certo? É isso que significa o pontinho. Obrigada. Bem entendido até agora, gente? Já deu para perceber os grupos mais clássicos, né? Aqueles que a gente já trabalhou na vida. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas Z não tem só a adição. E Z não tem só a multiplicação. Sim, mas quando eu quero falar de grupos, eu olho para uma das operações, tá? Então, Z com a sua adição.
Z estrela com a sua multiplicação. Então, eu vou olhar para ver se é grupo com uma operação só. Né? Para ver se é grupo, basta olhar uma operação. A outra operação não tem importância nenhuma. Então, quando eu estiver pensando em Z com a sua adição, eu não estou nem aí para o fato de que Z tem a multiplicação. Para mim, a multiplicação não interessa na hora em que eu estou trabalhando com o grupo Z com a sua adição. É como se a multiplicação não existisse, tá? Então tá aí. Esses são os exemplos clássicos. Bem, outro grupo importante é o chamado grupo linear. É o grupo das matrizes quadradas, n por n, com a multiplicação. Tá, Namila? Esse ponto significa dizer que a operação que eu vou olhar é a multiplicação. Então, das matrizes quadradas de ordem n, ou seja, matriz n por n. Com um determinante diferente de zero e com entradas no conjunto K, onde K é um dos conjuntos numéricos Q, R ou C. Note que aqui não tem Z, né? No anterior, a gente tinha Z, Q, R ou C. Porque a operação que eu estava lidando era a adição. Então, fazia sentido colocar o Z, porque a matriz nula teria sua oposta, né? Que é na verdade, toda matriz aqui, com entradas em Z, teria sua oposta. Porque dado uma matriz A, onde aqui é Z, né, pertencendo a esse conjunto, existirá a matriz menos A ainda dentro desse conjunto, tal que A mais menos A vai dar a matriz nula M por N. Mas quando você pensa na multiplicação, aí a matriz que vai funcionar como elemento neutro não é a matriz nula, vai ser a matriz identidade de ordem N. Então, Z não faria sentido, porque eu tenho que multiplicar uma matriz desse conjunto, se tivesse entrada em Z, vezes uma outra matriz do mesmo conjunto, né, com entrada em Z, de tal forma que desse a identidade. Eu não garantiria isso se aqui eu tivesse Z, além de Q, R ou C. Então, Q, R ou C, eu garanto que isso sempre é possível acontecer. Você sempre pode ter... sempre que o determinante for diferente de zero, você consegue a matriz inversível nesse caso, né? A matriz é inversível justamente quando o determinante aqui é diferente de zero. Então, o elemento neutro é a matriz identidade e esse grupo não é abeliano, ou seja, esse é um grupo que não comuta. A gente sabe que o produto de matrizes não é comutativo, né? A matriz A vezes a matriz B nem sempre é a matriz B vezes a matriz A. Vale ressaltar que os grupos destacados até aqui têm infinitos elementos, né? Então, até aqui a gente só tratou com grupos que têm infinitos elementos, né? Todos eles... Oi? Grupos com finitos elementos? Sim, agora vamos falar deles. A gente também conhece vários, tá certo? Na teoria dos números a gente viu alguns. Olha lá, eles começam a aparecer, né? Mas, bem, a gente vai construir as ideias aos pouquinhos, tá? Existem muitos, mas eu vou começar do mais simples possível. Então, qual seria o menor possível, né? Qual seria o menor grupo possível, agora com a quantidade finita de elementos, né? Então, qual é o menor que eu consigo montar? Tem que valer todas aquelas propriedades, né? Associatividade, o elemento neutro, o elemento inverso. E se for abeliano, a comutativa, né? Uhum. Você pode restringir um intervalo nos conjuntos, por exemplo, dos inteiros, para poder formar um grupo? Pode criar o conjunto que você quiser. Eu quero saber qual é o menor que a gente consegue. Com quantos elementos? Se for pensar num pequeno aqui, você pega o intervalo menos 1 a 1, dos inteiros, fechado. Inteiros? No intervalo de inteiros? Isso. Você consegue que ele você seja... Tá falando... Não, para soma. Você está falando de um conjunto que só tem o 1 e o menos 1, é isso? E o 0 também, né? Que é pequeno? Aí é com a adição que você quer? Isso, com adição. Mas é que tem um bem menor. Tem um bem menor. Tem um bem menor. Renan, não é isso? É Juan. Juan, perdão. Juan. Eu sempre esqueço. Eu acho que eu já lhe chamei de Renan outras vezes. Muitos. Já, né? Então é Juan. Vou acertar da próxima vez. Então, ó, tem um menor. Olha.
Esse é o menor grupo possível, né? Ele só tem o elemento neutro. Não tinha parado para pensar nele, né? Mas vale as propriedades. Sim, vale. A associatividade só tem ele mesmo. Então, você só pode botar ele mesmo. A vezes B vezes C é 1 vezes 1 vezes 1. E, e para o elemento oposto, o do 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Ele é o oposto dele mesmo. Ok? E dá no neutro? Sim, ele é o neutro. Isso para multiplicação, não é isso? Para a operação que você quiser. A única operação que você vai poder definir é ele operado com ele, não tem outro elemento. Chame do que você quiser. Se você quiser, se você não gostou do 1, ou se o 1 está ali levando ao erro, não tem problema. Eu vou chamar G igual ao elemento neutro. Pronto. Ao invés de 1, é o E. Ok? A operação única que você consegue definir é que o E com E dá o E, né? Ou seja, vamos fazer a tabela de operação do grupo. Né? Você vai fazer assim, assim, e vai dizer que a tabela de operação é assim. Você tem o E, é uma, sei lá, vou botar uma estrela para não dar a impressão que é multiplicação. Essa é a tabela de operação do grupo. Ok? É associativo, tem o elemento neutro e tem o oposto. É grupo. Faz sentido, faz sentido. É um grupo extremamente trivial. Bem, aí vamos pensar no maiorzinho. Vamos a exemplos com um pouco mais de elementos. E aí? Bem, depois de 1, vamos tentar o 2, né? Eu escrevi de várias maneiras aqui, tá certo? Só para dizer a vocês que não importa de fato qual é o símbolo que eu uso. Aqui, por exemplo, se eu pensar em adição, então 0 mais 0, 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, porque o 0 é o elemento neutro, né? Tem que existir isso. E aqui o 1 mais 1 só sobra o 0. Eu não posso colocar 1 aqui, senão eu vou estar repetindo 1 daqui ou 1 daqui. E em cada linha, em cada coluna, não pode se repetir. Né? Então, 0, 1, 1, 0. Se você pensar como adição, você tem isso. E se você for pensar como multiplicação? Bem, aí o 1 é o elemento neutro. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 2 tem que dar 1, né? Só sobra o 1 para colocar. Só tem eles dois, então está aqui. Ou seja, de maneira geral é isso aqui, né? Seja lá qual for o A, seja lá qual for o B, seja lá qual for o A, seja lá qual for o B, aqui vai dar A e B, aqui vai dar A e B, aqui tem que ser A. Ok? Ou seja, não importa, essas duas maneiras aqui, elas são particularizações dessa aqui. Essa é geral, né? Não importa quem é o A, não importa quem é o B, não importa se é multiplicação, não importa se é adição, a única maneira que eu consigo fazer o grupo é essa. Se você for pensar assim, vou construir o grupo, vai lá, construir o grupo. Aí você vai dizer assim, vou fazer uma tabelinha para 2 elementos e vou tentar ver se consigo fazer diferente. Tá, você só tem 2 elementos, é o A e o B. Um dos dois tem que ser o elemento neutro. Aí você cismou e disse assim, o elemento neutro é o B. Tá bom. Então B vezes A é A. B vezes B é B. Né? Aí o que vai acontecer? O A vezes A vai ter que dar B aqui. Né? E o A vezes B vai ter que dar A. Qual é a diferença? No caso, o A é o elemento neutro e o B é o elemento oposto. Ou o B qualquer elemento? O A vezes o B deu A, né? Quem é o elemento neutro aqui? É o B. Então, se o elemento neutro é o B, o A é o elemento oposto dele mesmo e o B é o elemento oposto dele mesmo, né? Mas não é isso que acontece aqui também. Deixa eu ver, quem é o elemento neutro? É o A. Né? O A vezes A deu o próprio A e o B vezes B deu o próprio B. Ou seja, na verdade, isso que eu acabei de fazer não é diferente desse. É a mesma coisa. Mas no caso, um deles tem que ser o neutro e um deles tem que ser o oposto para que isso dê certo nessas configurações aí. Todo mundo tem que ter oposto e o neutro tem que existir. Certo? Senão não é grupo. Então, note que na hora que a gente tenta construir um outro diferente de ordem 2, a gente não consegue. Porque, na verdade, esse é a mesma coisa. Né? Só está mudada a posição das letras. Mas é a mesma coisa.
BB, AA. É a mesma coisa. O B é o A e o A é o B. Mas é a mesma coisa, é o mesmo grupo. Não tem diferença. Então, a gente pode dizer que de ordem 2, né, digamos assim, é único. Não tem como ter outro. Esse daqui também é único. Né? Então, por enquanto, a gente não consegue fugir disso. O de ordem 1 e o de ordem 2 só tem um jeito de fazer. Tá? Aí vamos pensar no de ordem 3, né? Vamos aumentando a ordem. Bem, só o Juan tá entendendo ou está todo mundo compreendendo? Eu estou tentando construir grupos o menor possível, tá? Um elemento funciona, é um grupo. Ele é o elemento neutro. Com 2 elementos funciona. Eu coloquei um como elemento neutro e aí o cara é o oposto dele mesmo, né? E aí o outro é obrigado a ser o oposto dele mesmo também. E pronto, só tem essa possibilidade, né? Porque já que todo elemento neutro é o oposto dele mesmo, então o outro teve que ser o oposto dele mesmo também. Eu não tenho outra opção. Fiquei preso nisso, né? Tudo bem? Aí vamos tentar construir com 3 agora? Tentar construir a mesma ideia com 3. Vamos lá. 3. Opa, esse daqui, ele está avisando aqui que é o Z2, né? É o Z2. Na verdade, a gente viu isso, teoria dos números. É isso que eu estou avisando aqui, tá? Isso é o Z2, né? O Z2 aqui só tem esses 2 números. Esse daqui, apesar de ter escrito 1 e 2, mas é a mesma coisa, né? Você chamou o 0 de 1 e o 1 de 2, mas a operação é a mesma. Então, isso daqui, na verdade, é o Z2. Aqui, se você preferir, você pode pensar que é o Z3 que você tirou o 0 e fez as multiplicações. Né? Porque se você for lembrar da multiplicação do Z3, né? Lembra lá da multiplicação do Z3. A multiplicação do Z3 era assim, né? Pensar um pouquinho aqui na multiplicação do Z3. Você no Z3 só tem o 0, o 1 e o 2. Então, o 0, o 1 e o 2. Então, quando você multiplica por 0, vai dar 0 todo mundo. Né? Você está pensando na multiplicação. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 2 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 2 vai dar 1. Então, olhe para aqui, para esse espaço, ó, só para essa parte aqui, para esses 4 aqui. Né? Você vai estar usando só o 1 e o 2, e só o 1 e o 2 aqui, esqueça o 0, é o que você tem aqui. Ó. Isso é a multiplicação do Z2, ou melhor, do Z3. Né? Isso daqui é a multiplicação do Z3. Opa. Ué, não quer parar de riscar. Deixa eu ver se consigo fazer parar. Parou. Então, isso é a multiplicação do Z3, tá? Multiplicação do Z3. E é a mesma coisa que o Z2. Então, na verdade, o Z3, na sua multiplicação tirando o 0, o Z3 estrela, né, com a sua multiplicação, ele de fato é o Z2. Que traz logo uma pergunta, né? Será que acontece sempre assim para os outros? Bem, é algo que a gente vai pensar um pouquinho nesse curso. Bem, então, tem outro com apenas 2 elementos? Não, né? A gente já discutiu que não dá para construir outro. Bem, não tem outro com ordem 2, apenas 2 elementos, a menos de representação dos elementos. Ou seja, essa aqui é uma representação, essa é uma representação, essa é outra representação. Mas o grupo em si é o mesmo. E com ordem 3? Tem mais de um grupo com 3 elementos? Bem, qual é o exemplo natural, né? Já que a gente já olhou para o Z2, então quando eu falar de ordem 3, eu acho que todo mundo deveria já pensar assim, o Z3, né? O Z3. Então, olha para o Z3 com adição e vê se é um grupo. Claro, né? O Z3 com adição é um grupo. Né? Você pega o 0, soma todo mundo. Né? O 0 é o elemento neutro. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 0. Então, o 1 e o 2 são inversos um do outro. Né? Porque 2 mais 1 também dá 0. E 2 mais 2 dá 1. Perfeito. Né? Tem o elemento neutro, todo mundo tem o oposto. E a adição é associativa, claro. Então, perfeito. Aí eu simbolizei esse mesmo dessa maneira aqui. Ó. Eu poderia inventar uma coisa assim, né? O 1 sendo o elemento neutro, ó, multiplicando. Aí o inverso do 2 tem que ser o 3, né? Porque o inverso do 2 não pode ser o próprio 2.
Porque se eu colocar o inverso do 2 como sendo o próprio 2, vamos ver se a gente consegue construir essa ideia. Vamos tentar, vamos ver porque não funciona. Né? Vamos construir esse grupo de ordem 3 como se não tivesse sido construído antes. Tá? Me ajudem aí. Vamos pensar juntos. Você tem o 0, faltou uma linha, né? Vamos tentar construir um grupo de ordem 3. Não vou chamar de 0 não. Vou chamar de A. A, B e C, tá? Vamos fazer um genérico, tá? Então, pensar assim, A, B e C. A, B e C. Como está aqui, né? Vamos tentar construir essa ideia do grupo de ordem 3 para ver se aparece um diferente desse. Então, primeiro detalhe, eu tenho que ter um elemento neutro. Então, eu vou escolher o A mesmo, tá? Como elemento neutro. Mesmo porque eu poderia escolher qualquer um dos três, né? Então, vamos escolher o A. Então, eu vou ter aqui o A, o B e o C. Aqui o B e aqui o C. Bem, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso estabelecer quem é o inverso do A, né? Perdão, o inverso do B, porque o inverso do A é o próprio A. Então, suponha que eu diga que o inverso do B é o próprio B. Então, o que que eu teria? Eu teria aqui um A, né? Certo? Porque B vezes B dá A. Concorda comigo? Não é isso? Escolhi o A como elemento neutro. E aí eu tenho que escolher o inverso, já que o A é o elemento neutro, A vezes A é A, portanto, o A é o inverso dele mesmo. Aí eu preciso escolher o inverso para o B. Aí eu supus, será que o B pode ser inverso dele mesmo? Tudo bem? Todos estão me acompanhando? Pode. Bem, vamos ver. Suponha que eu escolhi que o B é o inverso dele mesmo. Vai aparecer um A aqui, né? Ó, aí olhe para essa linha. Eu já tenho o B, já tenho o A. Quem é que eu vou ter que colocar aqui? Não posso repetir. Quem é que eu vou ter que colocar? Se eu já tenho o B e o A, só resta o quê? O C. O C. Mas eu posso colocar o C aqui? Não, porque ele já está aqui, ó. Entendeu? Então qual é a conclusão? A conclusão é que eu não posso ter que o B seja o inverso dele mesmo. Ora, se o B não é o inverso dele mesmo, então quem pode ser o inverso do B? O C. Só o C. Então eu já fico obrigado a colocar o A aqui, ó. Fico obrigado a colocar o A aqui. Aí o que sobra para aqui é o C. Ora, se o C, o B é o inverso do C, então o C tem que ser o inverso do B, e aí você tem o A. Aqui de novo. Bem, aí faz sentido? Faz, né? Porque aqui tem o C, A, e aqui coloco B. Fechou, porque não pode repetir nem na linha nem na coluna. Mas quando a gente vai fazer isso, o que aparece? Esse mesmo. Exatamente esse. Que é esse, que é esse. Ou seja, eu não consigo construir nenhum que seja diferente disso. Todos os que eu forem construir de ordem 3, quer dizer, se eu for construir um de ordem 3, vai ser um desse daqui. Tá? Não tem como mudar. Você poderia dizer assim, mas se eu tivesse chamado B de elemento neutro? Sim, aí você vai construir aqui, vai se repetir aqui e aqui, e você vai ver que no final vai dar no mesmo. Vamos tentar? Só para poder ficar convencido disso? É estranho fazer o que eu vou fazer agora, mas é para a gente se convencer, vale a pena, né? Vamos fazer. A gente precisa entender o que está acontecendo. Eu estou tentando construir um grupo de ordem 3 diferente desse que está aí. Então vamos lá. Eu tenho aqui o A, o B e o C. Tenho aqui o A, o B e o C. Então você cismou que o B tem que ser o elemento neutro. Então aqui vai ser A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. Bem, aí aqui vai ser A, aqui vai ser B e aqui vai ser C. Então vamos lá. Para ser diferente, o que eu tenho que fazer? Ora, o B é o inverso do C. Então, será que aqui eu posso colocar aqui o... Bem, o B é o inverso dele mesmo aqui, né? Não, minto. O B tem como inverso A, né? Porque B vezes A deu A. Né? Minto, não. Perdão, estou errado. O B é o inverso dele mesmo. Porque B vezes B deu B e quem é o elemento neutro é o B, né? Então tá, perdão. Então B é o inverso dele mesmo, é o B. Ok.
Aí eu tenho que pensar quem é o inverso do A, né? Vamos supor que eu diga que o inverso do A é quem? Eu não posso colocar... Aqui teria que dar B, né? Se eu disser que o A é o inverso dele mesmo, aqui teria que dar B. Certo? Concordam comigo? Se o A for o inverso dele mesmo, ali tem que dar B, porque o B é o elemento que eu defini como elemento neutro. Concordam? Tudo bem, gente? Então, Todos vivos? Tranquila, Namila? Jamile, tranquilo. Jéssica. Eduardo. Denildo. Tranquilo, né? Então, determinei que o A é o inverso dele mesmo. A vezes A deu B. Tá, aí aqui deu B, deu A. Aqui vai ter que ser o quê? C, mas eu já tenho C aqui. Então eu não posso colocar aqui o inverso do A é ele mesmo. Ora, mas o B é o inverso dele mesmo, então quem vai ter que ser o inverso do A é o C. Aí o que eu concluo? Que eu não posso colocar aqui o B. Eu vou ter que colocar esse B ali, né? Lá no outro lado. Aqui vai ser o B. Porque o A vezes C vai ter que dar B, o B é o elemento neutro. Tá, então agora eu sou obrigado a colocar o C aqui, porque eu já tenho A e B aqui. Aí eu sou obrigado a colocar o B aqui, porque eu já tenho C e A aqui. E eu sou obrigado a colocar um A aqui. Então, conclusão, o inverso do C é o A, o inverso do A é o C, o inverso do B é o B. Ok. O que mudou disso em relação a isso? Absolutamente nada. Se você chamar o B de A, se você chamar o A de B e você chamar o C de... O B é o A, o A é o B e o C é ele mesmo? É. Bem, então, deixa eu chamar ao contrário, né? Acho que é assim. C e aqui B. Se você comparar assim um com o outro, você vai ver que na verdade é a mesma coisa, tá? Você tem que ter que um não pode ser o inverso, só o elemento neutro pode ser o inverso dele mesmo. E aí os outros dois que sobram, um tem que ser o inverso do outro. Portanto, é essa mesma situação aqui. Só está mudada a posição, mas o grupo é o mesmo, tá? A menos de posição, o grupo é o mesmo. Se você relacionar um por um, você vai ver que na verdade é a mesma estrutura, é a mesma tábua de operações, tá bom? Ficou claro? Professor, e naquele exemplo, o senhor deu do Z3 com a multiplicação. Sim. Aí, no caso, o 1 seria o elemento neutro. Sim. O 1 seria o 0 quando se compara com a adição. Entendeu? Isso, né? E o 2 seria o inverso dele mesmo. Aqui, né? Deixa eu ver. Esses dois aqui, né? Então, aqui a comparação é assim. O 1, o 0 é o 1, né? O 0 é o 1. Certo? O 0 está se comportando com o 1. Aí aqui vamos ver. O 2 é o 1, né? Perdão. O 0 é o 1, o 1 é o 2. E o 2 é o 3, né? Aqui, ó. Veja a posição que está o 2 aqui, ó. 2, 2, 2. 3, 3, 3. O 2 é o 3. Aí o elemento neutro está aqui e aqui. Aqui e aqui, né? Exatamente o 1 que se comporta como elemento neutro, aqui é o 0. Né? O 2 está na mesma posição que o 3 e o 0 é o 1. Então aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Né? Então só mudou o símbolo, mas na verdade é o mesmo grupo. Ok? Só mudaram os símbolos que representam ali. A tabela está exatamente igual. Certo? Certo. Bem, então conclusão. A gente não consegue montar um grupo de ordem 3 que seja diferente. Né? Todo grupo de ordem 3 tem essa cara aqui. Você pode mudar as posições, mas no final vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer. Você vai ter um elemento neutro e dos outros dois que sobram, um é o inverso do outro. Nenhum pode ser inverso dele mesmo. Certo? O B não é o inverso dele mesmo, o C também não é o inverso dele mesmo. O B é o inverso do C, o C é o inverso do B e acabou, só tem essas opções. Né? Essas opções não, essa opção no singular. Bem, vamos continuar então. O que a gente tem aqui então é o Z3. É essa a nossa conclusão, não é outra coisa. É o Z3 com adição.
Bem, aí tem outro com apenas 3 elementos. Acabamos de verificar que não. Não tem outro diferente com ordem 3, a menos da representação dos elementos, né, como a gente fez aqui, representando de maneiras diferentes o mesmo grupo. Bem, se duvida, tenta criar outro grupo de ordem 3. A gente já fez. Eita, está aparecendo 3 fatorial, né? Vou tirar essa exclamação daqui. Bem, tenta criar outro grupo de ordem 3. 3 fatorial dá 6. Bem, será que com ordem 4 temos apenas um grupo? Aí a gente já começa a ficar curioso, né? Porque de ordem 1 só tinha 1. De ordem 2 só tinha 2. De ordem 3, não, perdão, de ordem 2 só tinha 1. De ordem 3 só tinha 1. Será que de ordem 4 também só tem 1? Aí vamos lá, mesma ideia. Bem, o Z4 é claro, né? Já está na cara que o exemplo natural é o Z4 com a sua adição. Então está aí o Z4. Mas será que só tem esse? Bem, vamos tentar construir mais, né? Tentar fazer outro. Então, tentar construir agora um grupo de ordem 4 que não seja o Z4. Né? Então, vamos pegar um grupo de ordem 4 que não seja o Z4. Então, bem, uma operação qualquer, A, B, C, D. A, B, C, D. Aí vamos olhar para esse aqui, ó. Bem, um elemento neutro, não precisa ficar inventando, tá? Coloca o primeiro elemento mesmo. Então, A, B, C, D, quando o A operar, e aqui tem que dar B, C, D. Pronto, o elemento neutro colocamos. Aí o que a gente observa aqui, ó? A gente observa que o inverso do 1 é o 3. Então, se eu fosse fazer o próprio Z4, eu diria que o inverso do B é o D. Então, o que aconteceria? Eu faria B com D e obrigava aqui a ser A. Tá certo? Obrigava aqui a ser A. Aí aqui, como já tem o B e o A, né? Aqui não poderia ser o B, teria que ser o C. E aqui eu já era obrigado a colocar o D. E aí, como eu coloquei o B como inverso do D, aí eu fico obrigado a ter o C como inverso dele mesmo. Então, digamos que aqui eu seria obrigado a colocar o A. E aí, como eu tenho C e A, aqui eu tenho B e C, né? Aqui eu já vou ser obrigado a colocar... bem, eu acho que aqui ainda não estou tão obrigado, né? Acho que é melhor olhar assim, talvez. Deixa eu ver. C, A... Bem, aqui eu não posso colocar o D, então... não posso colocar o D aqui. Não. Aqui eu posso colocar o B, né? E aqui eu posso colocar o D, porque o B eu não posso colocar aqui, nem o D aqui. Pronto. Aí ficou B, C, D, aqui eu tenho que colocar o A. Aí eu tenho C, D, A, aqui eu tenho que colocar o B. E aqui eu tenho D, A, B, aqui eu tenho que colocar o C. Pronto. Se eu escolher o B como inverso do D, eu sou obrigado a construir o próprio Z4. Eu sou obrigado a construir o Z4. Entendeu? Na hora que eu escolhi o B como inverso do D, eu fui obrigado a construir o próprio Z4. Tá? Se eu tivesse escolhido o B como inverso do C, automaticamente o D era inverso dele mesmo. Então eu de novo estava construindo o Z4. Eu só fiz B e D para que as duas tabelas ficassem iguaizinhas. Ó. Que agora quando você compara a tabela com a tabela, você nota que onde é que está o zero? Ó? Zero, aí depois o zero aqui. Ó. Você olha para o A aqui, ó. O A e depois está o A aqui, tá vendo? Aqui uma diagonal de D, uma diagonal de C, uma diagonal de B, é a mesma coisa aqui, ó. Diagonal de 1, diagonal de 0, diagonal de 3, diagonal de 2, diagonal de 1, tá? Então, na hora que eu pego um e coloco como inverso do outro, automaticamente eu tenho essa tabela. Se eu tivesse feito B e C, o D seria inverso dele mesmo, e aqui você teria um A. Então, mesmo mudando as posições, mas na verdade seria o mesmo grupo, tá? Eu teria que, dos 3 que sobram do elemento neutro, um é inverso do outro. Aí eu obrigava o terceiro a ser inverso dele mesmo, que foi o que aconteceu aqui. Ó. Como um é o inverso do 3, o 2 foi obrigado a ser inverso dele mesmo. Tá? Porque todo mundo tem que ter inverso. Se eu tenho 3 e um é inverso do outro, então o terceiro é obrigado a ser inverso dele mesmo. Essa é uma situação. Professor, mais uma dúvida.
Na definição de grupo foi dada a unicidade do elemento inverso. Sim. Isso, né? Então, mas essa unicidade em relação a um elemento, tipo, um elemento só pode ter um elemento inverso, Sim. ou em relação ao grupo em si. O grupo só pode ter... Não, todo elemento tem o seu inverso. Ah, tô confundindo com o neutro. Tá. Tá. O neutro é que é único para o grupo todo. Tá bom? Agora, cada elemento possui o seu inverso. Mas vocês estão entendendo? Eu estou tentando construir um grupo de ordem 4. Aí sim. Um elemento já é o elemento neutro. Então, como ele é o elemento neutro, ele é obrigado a ser inverso dele mesmo. Aí, quando eu vou construir nos outros 3, eu tenho 2 escolhas a fazer. Se eu disser que um é inverso do outro, se eu pegar 2 e disser que um é inverso do outro, vice-versa, né? Porque se A é inverso de B, o B é inverso do A. Então, se eu pego 2 e digo que eles são inversos, o outro é obrigado a ser inverso dele mesmo. Tá? Então, não importa a ordem que eu pegar, se são os 2 últimos, os 2 primeiros, não importa, vai dar sempre o mesmo grupo. Tá clareando. Mas ainda resta uma alternativa. Será que tem a possibilidade de eu colocar todo mundo inverso de si mesmo? Porque na hora que eu pego um inverso do outro, um é obrigado a ser inverso de si mesmo. Mas na hora que eu pegar 2 que sejam inverso de si mesmo, o terceiro já é obrigado. Oi. Mas isso não ia ferir o elemento neutro, não? Não, o elemento neutro... cada um for elemento dele mesmo, vai ter... Não, o elemento neutro continua lá. O que eu não posso ferir é repetir ninguém por linha, nem ninguém por coluna, porque a operação tem que estar bem definida. Eu não posso ter A operado com B dando C e A operado com D também dando C. Sim. Então, na linha nem na coluna pode se repetir. Mas o elemento ser inverso dele mesmo não tem problema. Vamos ver se dá. Tá certo? Aí vamos ver se a gente consegue construir um grupo agora sim. Será que a gente consegue construir? Porque esse daqui, como eu já disse, é o próprio Z4. Deixa eu apagar as entradas que eu fui colocando. E vou deixar só do elemento neutro agora. Pronto, tá aqui. O elemento neutro eu não mexo, eu tenho que ter o elemento neutro mesmo, tá? Agora vamos pensar na possibilidade, já que o elemento neutro é o A, vamos pensar na possibilidade de todo mundo ser inverso dele mesmo. Isso significa dizer que B com B dá A, né? C com C tem que dar A. E D com D tem que dar A. Será que eu consigo construir um grupo aqui? Então, o que eu não posso ter é repetição nem da linha nem da coluna. Então, olha só, quando eu vou colocar esse elemento aqui, ele não pode ser o B, porque o B já está aqui, não pode ser o A, né? E não pode ser o C, porque o C já está nessa coluna. Quem é que sobra para ficar aqui? O D. Só o D, né? O D pode. Ora, se eu já tenho o B, o A e o D, eu tenho que colocar o C. Certo? Então, vamos continuar. Bem, agora eu vou colocar um cara aqui. Bem, esse cara que está aqui não pode ser o A, não pode ser o B, não pode ser o A, não pode ser o C. Só sobrou para ele o D também. Bem, C, D, A, aqui cabe o B. Né? Se eu conseguir completar a última linha, isso será um grupo. Bote A e B. Então, vamos ver. Não pode ser BA, não pode ser B, nem A, nem D. Então, só pode ser o C. Né? D, C, A, então B. Bem, não se repete na linha, não se repete na coluna, todo mundo aqui é inverso de si mesmo e tem elemento neutro. Então, todo mundo tem inverso, tem elemento neutro, não se repete na linha, não se repete na coluna. Grupo. Ok? E o que é interessante, esse grupo não é esse. Como é que você vê? Ora, quem é o elemento neutro desse? É o A. Quem é o inverso do 1? O inverso do 1 é o 3. Aí quem é o inverso do B? Seria o meu 1 aqui, né? O inverso do B é ele mesmo. Né? O inverso do B é o próprio B. Ou seja, é como se o 1 fosse 1 operado com 1 desse 0. E não está dando. O 2 operado com 2 desse 0. Deu. Mas o 3 operado com 3 não deu 0. Então, eu não tenho essa linha aqui, ó. Não tem 0, 0, 0, 0 aqui. Ok? Esses dois conjuntos, essas duas operações, não determinam o mesmo grupo. E são grupos. Ambos são grupos. Tá bom? Então, com um elemento só tinha um grupo. Com 2 elementos só tinha um grupo. Com 3 elementos só tinha um grupo. Com 4 elementos tem o Z4 e mais esse outro grupo que a gente acabou de descobrir. Tá bom? Tudo bem até aí?
Tudo. Pergunta. Fica à vontade. Juan e não Renan. Nunca mais vou errar. Pra lembrar. Né? E aí, nenhuma pergunta, todo mundo entendeu tudo. Até agora. Até agora tá dando para ir, né? Então vamos lá. Olha só. Então esse cara é um grupo diferente. E é mesmo, tá? Apresento-lhes o grupo de Klein, tá bom? Aqui eu chamei de E, ó, o elemento neutro, chamei de ABC, mas esse grupo é o mesmo que a gente fez antes, tá? É esse aqui, ó. Aqui é o E, tá? Você vai ver que o que eu chamei de A lá vai estar nessa posição, ó. Essa diagonal e mais essa diagonal aqui, ó. É o meu A daqui, ó. Essa diagonal e essa diagonal. O B vai ser o meu C. Vamos ver onde está o B aqui. O B está assim, ó. Tá vendo? Ó? Nessas 4 posições. Veja que é exatamente o meu C daqui, ó. C, C, C e C, ó. As 4 posições que ele ocupa. Essa diagonalzinha. Veja que é o que eu chamei de B aqui, ó. Diagonalzinha e diagonalzinha. Tá? E o C é o meu D. É essa diagonal aqui, ó. Note que é o meu dedo aqui, ó. Essa diagonal. Ok? É o mesmo grupo. Esse daqui é o grupo de Klein, tá? É o grupo de Klein em homenagem ao matemático Felix Klein, que viveu entre 1849 e 1925. Bem, aí o desafio aqui, tente construir outro. Bem, tá na cara que não tem outro, né? Porque eu só tinha como opção, dado o elemento neutro, sobram 3 elementos. Eu só tenho 2 escolhas a fazer. Ou um é o inverso do outro, consequentemente o outro é o inverso do primeiro também, e o outro que sobra tem que ser inverso de si mesmo. Ou a outra possibilidade é, se eu pegar 2 que são inversos de si mesmo, o terceiro tem que ser também. Então, só tem essas 2 possibilidades, não tem como construir um terceiro grupo de ordem 4 não, só tem esses 2 aí, tá bom? Então só tem esses. Mas aí as perguntas vão surgindo, né? E de ordem 5? Bem, o exemplo natural para a ordem 5 é o Z5 com o sinal de mais. E aí a pergunta natural é, tem outro? E agora? Tem outro? De ordem 5? Eu, a essa altura, se tivesse pensar no inverso, tipo, o elemento neutro, depois o inverso. Não, eu a essa altura já tá olhando pro professor e dizendo, tá maluco, bicho, já deu um trabalho danado pensar com 4, tu tá querendo pensar com 5, com 6, com 7. Ficou claro que dá trabalho, né? Mas é um exercício super agradável ficar tentando, entendeu? Mas você vai tentar aqui com o 5 e vai acabar descobrindo que não tem outro. Não. Entendeu? Não há outro. Então, não há outro grupo de ordem 5, mas os nossos conhecimentos não nos permitem ainda classificar formalmente os grupos finitos. Porém, já vimos que os Zm em geral com adição são exemplos naturais de grupos abelianos de ordem M. Então, eu já afirmo para vocês que não há, mas vocês podem ficar tentando montar para ver quais são as dificuldades que tem, né? Que você vai ficar pensando assim, olha, tem ordem 5, pego um para elemento neutro. Então, quais são as possibilidades? Chame de E o elemento neutro. Então, A é o inverso do B e o C é o inverso do D. É uma possibilidade. Bem, na hora que você faz isso, dizer AC e BD é a mesma coisa, né? Ou seja, 2 a 2 inversos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é eu dizer assim, bem, tem 2 que um é inverso do outro, e você tem um que é inverso dele mesmo e o outro que é inverso dele mesmo. Pode testar para ver se consegue montar. E assim por diante, né? Não, acabou, né? Só tem essas 2 possibilidades. Ou você tem 2 pares de inversos, ou você tem 2 que são inversos e 2 que não são. Porque na hora que você pegar 3 que são inversos dele mesmo, o outro é obrigado a ser também. Então você só tem umas 3 possibilidades para testar. Vai testar e vai descobrir que não tem outro, tá? Aí, de qualquer forma, você observe que quando a gente falou com um elemento, a gente tinha o Z1, né? Z1 se diz, mas tá bom. Z1. Aí o Z2 com 2 elementos, Z3 com 3 elementos, Z4 com 4 elementos e agora com 5 elementos o Z5. Então, a gente já concluiu que, seja qual for a quantidade, você tem sempre um Zm que é grupo, né, com a sua adição. Então, quero um grupo com 1000 elementos. Faz o Z1000. O Z1000 tem 1000 elementos, tá bom? Então, vai lá e faz a adição do Z1000
e você descobre um grupo com 1000 elementos. Então você já sabe que sempre tem. Seja qual for o número natural que você pensar, você vai ter, bem, natural maior ou igual que 1, né? Você vai ter sempre um grupo com aquela quantidade de elementos, tá bom? Então sempre tem. Dado um ZM, você sempre vai ter um grupo que vai ser ele com a sua adição, né? Então são os exemplos naturais de grupos abelianos de ordem M. Ainda tem mais essa, são grupos sempre comutativos nesse caso. Bem, porém, já vimos que os ZMs são exemplos, agora seguiremos então com alguns resultados e exemplos esclarecedores. Pronto. A gente precisa de mais matemática. A gente não vai ficar, já testou 1, testou 2, testou 3, 4, 5, não vai ficar tentando de 1 em 1. A gente precisa ter uma matemática que nos dê resposta para uma quantidade logo grande, né? Para eu ter certeza, não ficar procurando de 1 em 1. Então, vem esse nosso primeiro resultado aqui. Bem, a estrutura algébrica Z estrela M, ou seja, naquela hora que eu tiro 0 e penso na multiplicação, quando é que ela é um grupo? É um grupo se e somente se esse M é um número primo. Olha aí, já uma informação importante, né? Então, por exemplo, eu quero tirar o 0 e quero colocar a multiplicação. Vai ser grupo? Bem, se o M for um primo, vai. Então, por exemplo, eu pego o Z4, aí eu tiro o 0 e vou olhar o Z4 estrela, né? Ou seja, o Z4 sem o 0 e vou olhar com a multiplicação. Vai ser grupo? Não, não vai. Por quê? Porque 4 não é primo. Mas se eu fizer com o 3, a gente viu nos primeiros exemplos aí, quando a gente estava falando de grupos com ordem 2, quando você tira o 0 do Z3, você fica só com o 1 e o 2 e olha para a multiplicação, dá um grupo. Mas por quê? Porque 3 é primo. E no 5, se eu tirar o 0 do Z5 e olhar para a multiplicação, vai dar um grupo? Vai. Vai dar um grupo com 4 elementos. Mas se vai dar um grupo com 4 elementos, ou ele é o Z4 ou ele é o grupo de Klein. Interessante, né? Pois é. Z6, eu tiro 0 e olho para os 5 elementos que sobram, né? 1, 2, 3, 4, 5. E olho a multiplicação. Vai ser um grupo? Não. Não, porque 6 não é primo. Ok? Então, o ZM estrela com a sua multiplicação, ele só é grupo se o M for primo. Vamos demonstrar que isso é verdade, né? Na matemática, não pode só mostrar ou só dizer, tem que demonstrar. Vamos lá. Então, suponha por absurdo, no sentido natural da leitura, né? Ou seja, a minha hipótese aqui é que o ZM com estrela é um grupo, tá? Eu quero mostrar que o M é um número primo. Então, eu estou supondo o ZM estrela com a sua multiplicação grupo. Suponha por absurdo que M maior do que 1 não é primo. Então, quero mostrar que o M é primo, estou supondo que não é. Bem, então, se ele não é primo, ele é um produto de dois outros inteiros aqui, né? Maiores do que 1 também, e menores do que o próprio M, né? Para o produto da M, os dois são menores. Ok. Ou seja, na verdade eu estou dizendo que se ele não é primo, ele é composto, né? Ele tem um produto de dois divisores dele. Muito bem. Logo, se isso é possível fazer, eu posso pensar na classe módulo M desses números. A classe módulo M do próprio M é 0, né? Porque o resto da divisão de M por M é 0. Que M dividido por M vai dar quociente 1 e resto 0. Ok. Ora, mas como M é o produto de A vezes B, a classe do M é a classe do A vezes B. Mas a classe do A vezes B é a classe do A vezes a classe do B. Conclusão, vai existir uma classe de A e uma classe de B que multiplicando uma pela outra está dando 0. Né? Ou seja, eu estou com um produto de dois números diferentes de 0, né? Duas classes diferentes da classe do 0, e esse produto está dando 0. Né? Ou seja, portanto, isso daqui está dando 0. Isso não pode pertencer ao ZM estrela, porque o ZM estrela não tem o 0. Então, acabei de dizer que é possível construir uma tabuada de multiplicação do ZM estrela, onde o produto está dando 0, mas o 0 nem lá está. Então, não tem como, tá certo? Ou seja, a operação não seria fechada nesse ZM. Isso é uma contradição. Logo, M é primo. Ok? Ou seja, eu estou supondo que não é primo e cheguei numa contradição, então eu concluo que, na verdade, a contradição surgiu porque eu estou supondo que ele não seja primo. Então, ele é primo.
Tudo bem? Ok? É uma demonstração por contradição, né? Supõe um absurdo e aparece um problema. Apareceu um produto de duas classes diferentes do zero, dando zero, e ali não é, nesse caso aí não seria possível. Muito bem. Então vamos demonstrar o outro lado agora. Suponha agora que o M é um número primo. Eu quero mostrar então que o ZM estrela com um ponto vai ser um grupo, tá? Então, queremos mostrar que G é grupo. Bem, como 1 vezes A é igual a A, bem, isso sempre, né? Não importa qual seja esse 1 aqui, esse 1 é um elemento neutro da multiplicação, nesse caso. Então, para todo A pertencendo a Z, temos que, quando eu pegar a classe do 1 vezes a classe do A está dando como resposta a classe do A. Isso para toda a classe do ZM estrela que eu pegar. Logo, 1 é o elemento neutro da operação em G. Ok? Então, a classe onde estiver o elemento neutro 1, né, inteiro, vai ser a classe do elemento neutro da operação em G. É isso que eu estou afirmando aí. Bem, além disso, como é associativo, né, ou seja, A, B operado com C pode ser escrito de uma maneira ou da outra, para todo A, B e C em Z, isso em Z, tá? Essa associatividade é em Z. Temos que, quando eu pegar a classe desses produtos, né, classe de um lado, classe do outro, elas vão ser iguais. Mas aí, se essas classes são iguais, eu posso separar no produto das classes, né, de um lado e do outro. Ora, portanto, eu posso separar mais ainda no produto das classes. E isso mostra que vale a associatividade, né? Então, vale a associatividade. Eu preciso mostrar que é grupo. Então, eu preciso mostrar que vale a associatividade, a existência do elemento neutro, e aqui já está mostrado que o elemento neutro existe, né, que é a classe do 1. Aqui mostrou-se a associatividade e falta mostrar a existência do oposto. Aí ele diz aqui, ó, note que até agora não usamos a hipótese. A minha hipótese é que M é primo, realmente, para mostrar que existe o 1, ou para mostrar que vale a associatividade, eu não precisei do fato de que M seja primo, não. Ou seja, em outras palavras, esse M pode ser quem ele for. O elemento neutro 1 vai ser ele mesmo, vai ser o próprio 1, a classe do 1. A associatividade vai acontecer, independente do fato de M ser primo ou não. Mas eu vou usar que ele é primo para a existência do oposto, né? Então, note que até agora não usamos a hipótese de que M é primo. Vamos usar para mostrar a existência do inverso. Vamos usar para mostrar a existência do inverso. Bem, como M é primo, sabemos que o MDC entre o M e o A, isso para todo A em Z, ele é igual a 1, né? O MDC entre um número primo qualquer e qualquer outro inteiro sempre vai ser 1. Bem, onde esse A eu estou tomando como sendo um número menor do que o M, tá? Então, o que a teoria lá dos números nos garante? Se eu não me engano, é o teorema de Bezout, né? Me garante que existe um x e um y, tal que eu consigo x e y inteiros, né? Diferentes de zero, tal que eu consigo multiplicar o M e multiplicar o A e dar como resposta o MDC entre A e M, ou seja, nesse caso 1. Então, eu consigo essa igualdade. Existem esses inteiros x e y. Aí eu vou e pego a classe, né? Pego a classe da soma, vai ser igual à classe do 1. Bem, mas a classe da soma é a soma das classes. E a classe dos produtos é o produto das classes. Bem, como a classe do M é 0, aqui você tem classe do 0 vezes a classe do x. Não importa quem seja esse x, esse produto vai dar como resposta a classe do 0, tá? Ou seja, a classe do M vezes a classe do x é a classe do M vezes a classe do x aqui, né? A classe do M vezes x é igual à classe do M vezes a classe do x, que é igual à classe do 0 vezes a classe do x, que é 0, né? E assim, se isso daqui é 0, você tem que a classe do A vezes a classe do Y é igual a 1. E isso mostra a existência do inverso A. Eu peguei um A qualquer e aí eu mostrei que a classe dele, seja ele qual for o inteiro, ela tem um inverso, que é a classe do Y, onde o Y é dado aqui por essa relação que a gente sabe que existe a partir do estudo da teoria dos números, né? Ou seja, você conclui que essa classe do Y é o inverso da classe do A.
Como A era arbitrário, você provou que isso vale para toda a barra pertencendo ao ZM estrela. Tá? Isso prova o que queríamos. Ou seja, prova que... Foi o que a gente provou mesmo, para não esquecer. Prova que Z estrela M ponto é grupo, quando o M é primo. A gente mostrou que é grupo. Foi isso que nós demonstramos agora. Bem, aí vamos falar agora de grupos de permutações, que são os grupos bem interessantes de serem estudados, carregados de certas propriedades importantes e que têm muitas aplicações em diversas áreas da matemática. Muitas áreas, todas as áreas praticamente. Em algum momento vai falar de grupos de permutações, alguma teoria fala de grupos de permutações. Mas é importante que até agora vocês tenham entendido que é um grupo, né, e vocês tenham entendido que eu posso ter os grupos infinitos, né, como os que a gente já conhece, os que têm elementos em Z, em M, em Q, em C, em R, etc. Né? Racionais, reais, complexos, todos eles eu consigo lá grupos dentro deles com uma operação que eu escolha. Vocês entenderam, espero, que eu posso ter um grupo com um elemento, posso ter um grupo com 2 elementos, posso ter um grupo com 3 elementos. Eu tenho 2 tipos de grupos com 4 elementos. Com 5 elementos eu só tenho 1, e assim por diante. Tá certo? Bem, e agora a gente acabou de mostrar que se você for pensar em um ZM, tirar o zero dele, pegar os que são diferentes de zero e fazer só a multiplicação entre eles, isso daí só vai ser grupo se o M que eu pegar for um número primo. Então, resumindo, foi isso que a gente viu até agora. Aí agora a gente vai falar de grupos de permutações. Alguém quer fazer alguma pergunta? A nossa aula é até às 17, né? 3h20, 4h10, então temos 20 minutinhos. Vamos usar esses 20 minutinhos para começarmos a falar sobre grupos de permutações. Então veja só. Primeiro considere IN, onde IN é o conjunto formado pelos N primeiros números naturais diferentes de zero, né? 1, 2, 3 até o N. Tá? Uma permutação em N é uma função bijetora f de N em N. No ensino médio, aprendemos que o número de permutações de N elementos, Pn, é N fatorial. Lembram disso? Não sei se lembram. Mas quando você tem N elementos e você vai sair permutando, a possibilidade de você permutar é N fatorial. A gente aprende isso lá no ensino médio assim, né? O cara diz, vamos contar quantas permutações eu consigo fazer com 3 elementos. O cara diz assim, na primeira opção eu tenho 3 possibilidades. Na segunda eu só tenho 2 porque eu já gastei 1 aqui. E na terceira eu só tenho 1. Então é 3 vezes 2 vezes 1, que é 3 fatorial. E aí quando você estende isso para N, seja lá qual for o N, você diz que o número de permutações de N elementos é chamado de P de N, e ele é o N fatorial. A gente estuda isso lá nas análises combinatórias do segundo ano do ensino médio. Então, pois bem, se eu tenho IN, uma permutação em N é uma abjeção, ou seja, é simplesmente trocar a posição desses elementos, né? Que uma abjeção é isso, né? Eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, etc., até o N. Então, eu tenho esse conjunto aqui, do 1 até o N. Né? É o meu conjunto IN. Aí eu quero pegar uma abjeção nele mesmo, do IN no próprio IN. 1, 2, 3, etc., até o N. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o 1 vai ser associado a um outro elemento, o 2 vai ser associado a um outro, e assim por diante. O 3 a um outro, o N ao 2, sei lá. Então, você vai fazer uma troca de posições. Ou seja, é como se você dissesse que agora você quer que o 1 esteja na terceira posição, que o 2 esteja na primeira. Ou seja, você está escrevendo isso assim, o 2 vai para a primeira posição, o 1 vai para a terceira posição, o 1 vai para a terceira. E quem é que vai para a segunda? O N. O N vai para a segunda posição, o 1 vai para a terceira posição, o 3 eu não sei para que posição vai, porque ele caiu aqui nessas reticências, e assim por diante. Certo? Ou seja, é como se você simplesmente mudasse a posição desses elementos. Por isso que é chamado de permutação, quando você define uma função bijetora do conjunto IN no próprio conjunto IN. Ok?
Então é isso. Seja em N isso, uma permutação em N é uma função objetora, e no ensino médio a gente aprende que a quantidade de permutações é N fatorial, pensando pelo princípio fundamental da contagem. Princípio o quê? Como é que a gente chama lá? É princípio fundamental, é? Fundamental da contagem? É um nome que a gente dá assim lá no segundo ano do ensino médio quando está estudando permutações. É o princípio da contagem. Bem, continuemos. Então, se n for igual a 1, nós temos apenas o número 1. Logo, temos apenas a única permutação que eu vou poder fazer é mandar o 1 nele mesmo. 1 no 1. Né? Agora, se o n for igual a 2, nós temos o i2. Tem o 1 e o 2. Então, eu posso fazer o 1 e no 1 e o 2 e no 2. Ou eu posso fazer o 1 e no 2 e o 2 e no 1. Ou seja, o número de permutações do i2 são duas, né? Que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Essa primeira aqui, onde eu mando o 1 no 1 e o 2 no 2, essa primeira aqui é a própria identidade, né? Manda os elementos neles mesmos. E essa daqui é a única troca possível, né? Já que eu não vou colocar o 1 no 1, eu vou ter que colocar o 1 no 2, só vai sobrar o 2 e no 1. Portanto, só tenho essa outra possibilidade mesmo. Então, se o n for 2, eu tenho só duas, que é 2 fatorial. Agora, observe esses dois casos, n igual a 1 e n igual a 2, e vemos dois grupos na forma G bola, onde G é o conjunto das bijeções I de n e bola é a composição de funções. Opa, o que eu estou te dizendo? Estou dizendo que se eu pensar no I1, né, que só tem um elemento, né, a única função que eu consigo do I1 no próprio I1 é aquela função que vai fazer f de 1 igual a 1. Então, se eu for pensar nessa função aqui, e for pensar no conjunto das funções possíveis, o único elemento que vai ter é essa f daí e acabou. Tá? E aí, se eu pensar na operação composição, eu vou ter um grupo com a sua composição. E esse grupo com a sua composição só tem essa f. Isso daqui é o grupo, aquele primeiro que nós olhamos para ele, que só tem um elemento. E ele é o elemento neutro, né? Então, ele com ele mesmo vai dar ele, né? A composta da identidade é a própria identidade. Identidade com identidade é identidade. Ou seja, é aquele primeiro grupo que nós vimos lá que tinha só o E dentro, ou só o número 1 dentro, tá? Então, nós vemos um grupo quando a gente considera as possíveis permutações do I1. E esse grupo só tem um elemento, que é a função que leva o 1 no próprio 1. Ora, aí quando eu olho para o que tem 2, né? Quando eu olhar para o I2, qual é a situação que eu tenho? Eu tenho que o I2, ele tem dois elementos. Meu Deus, muitos, né? E aí eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma F1, que vai pegar o 1 e vai levar no 1. Né? Uma F1 que pega o 2 e leva no 2. E eu tenho uma F2 que pega o 1 e leva no 2. E essa F2, ela pega o 2 e leva no 1. Ora, novamente, se eu olhar para um grupo, se eu pensar em um grupo com a composta, esse grupo pode ser justamente formado por essas duas funções. Note que essa daqui é a função identidade. Então, se você fizer a composição, né, se você quiser fazer como tabela de operação, você vai ver que é verdade. Né, você vai estar aqui com a tabela de operação. A operação que você vai estar trabalhando é a operação composta. Tá? Aí você vai ter a F1 e a F2. A F1 e a F2. Ora, a F1 é identidade. Identidade composta com identidade vai dar ela mesma. Identidade composta com F2 vai dar F2. E identidade ou F2 composta com identidade vai dar F2. E claro, se você fizer F2 composta com F2 vai dar F1. Se você não concorda com isso, faça as contas, né? Eu quero fazer F2 composta com a F1. Bem, vamos calcular isso no 1. Bem,
Isso vai ser igual a F2 aplicada na F1 do 1. Só que F2 aplicada na F1 do 1, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer F2 do 1. Não é isso que F1 do 1 vai dar? Eu estou fazendo F2 bola F1, eu quero fazer F2 bola F2. Isso aqui é claro que é F2 com a identidade. Eu quero fazer F2 bola F2 para mostrar que dá F1. Então vou fazer assim. Tá ruim de apagar. Eu quero F2 composta com F2, tá? Então isso vai ser F2 bola F2 no 1 vai dar F2 F2 do 1. Então isso dá F2, bem, F2 do 1 é 2, né? Então F2 de 2, que é 1. Então você vê que a F2 composta com F2 do 1 deu o próprio 1. E é claro que F2 composta com F2 do 2 vai dar F2 da F2 do 2, que vai ser a F2 do 1, que é o 2. Então eu levo 1 no 1, levo 2 no 2. Isso daqui é identidade. Ou seja, isso daqui é a própria F1 do 1 e essa daqui é a própria F1 do 2. Né? Então, de fato, a F2 bola F2 é a F1 e a F2 bola F2 é a F1. Né? Então, claramente, F2 operado com F2 dá F1. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Né? Observando nesses dois casos, N1 e N2, vemos dois grupos na forma G com a sua composta, onde G é o conjunto das objeções de I de N e a bola é a composição de funções. Tá? Bem, além disso, vemos que para N igual a 1 você tem o G só com E e para N igual a 2 você tem que o G é o Z2. Né? Isso aqui, anterior, isso aqui é o Z2. Né? Isso nada mais é do que o Z2. Esse é o 0, esse é o 1. 0 e 1. Né? Na verdade, todo grupo que tem a ordem 2 é o Z2. Não importa quais sejam os elementos que ele esteja lá dentro. Todo grupo com ordem 2, ele é o Z2. Tá? Ele não é outro conjunto de jeito nenhum. Tudo bem? Só que agora os nossos elementos são funções e a nossa operação é a composição. Ok? Mas se só tiver dois elementos, ele é o Z2. Não tem como se comportar diferente. Tá bom? Só os elementos são diferentes, não são classes, mas é igualzinho ao Z2. Pois bem, vamos estudar o caso n igual a 3. O caso n igual a 3 é mais interessante, porque 1 é 1 fatorial que só tem 1. 2 fatorial só tem 2. Agora 3 não, 3 fatorial tem 6. Né? Aí passa a ser interessante. Bem, temos 3 fatorial que são 6 permutações. Digamos então que G tem uma função F0, F1, F2, uma G1, G2, G3. Vai ficar claro para vocês porque que eu chamei um pedaço de F e outro pedaço de G. Onde F0 vai ser a identidade. Então precisamos de uma anotação para essas funções de I3 em I3, tá? Então vamos lá. Vamos olhar para essas funções. Então tá aqui, ó. A F0, ela pega o 1 mandando 1, o 2 mandando 2, o 3 mandando 3, né? Então ela não muda nada, ela é a própria identidade. A F1 é a que pega o 1 mandando 2, o 2 mandando 3 e o 3 mandando 1. Tá? A F2 é a que pega o 1 mandando 3, o 2 mandando 1 e o 3 mandando 2. Ok? Note que essas três aqui, elas têm uma característica interessante. Essa não mexe com ninguém, né? Ela deixa todo mundo igual. Já essa mexe com todo mundo, né? O 1 não fica igual, o 2 não fica igual, o 3 também não. Tem nada igual. Aí eu chamei de G aquelas que fixam alguma coisa, mas não fixam todo mundo, né? Então, essa daqui, ó. Manda o 1 no 1, mas manda o 2 no 3 e o 3 no 2. Essa daqui manda o 1 no 3, aí manda o 2 no 2 e o 3 no 1. Fixou o 2, tá vendo? E essa daqui fixou o 3, ó. O 1 foi para o 2, o 2 foi para o 1, tá? Então, entendeu? Interessante, né? Nós agora estamos com 3 e vamos brincar bastante com esse conjunto. Esse conjunto é muito bonitinho, tá? E tem interpretações muito legais sobre ele.
Então, brincar só mais um pouquinho para a gente encerrar a aula, depois a gente brinca mais na aula que vem. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer sobre isso? Bem, essa notação aqui é uma notação grande. Aí a gente tem uma maneira mais simples de escrever. A gente escreve assim, ó. A F0 a gente simboliza só por um dos elementos. Aí podia ser o 1, o 2 ou o 3. A gente escolheu o 1. A F1 a gente vai representar assim. O que vai significar isso para a gente? Vai significar assim, que o 1 é mandado no 2, e o 2 é mandado no 3. E o 3 é mandado no 1. Tá? Ó, 1 é mandado no 2, o 2 é no 3 e o 3 é no 1. Ok? 1 no 2, 2 no 3, 3 no 1. Ou seja, escrever isso aqui e escrever isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, tanto posso escrever F1 assim, como posso escrever F1 assim. Vamos ver F2, ó. O 1 vai para o 3, o 3 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. O 1 vai para o 3, o 3 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Entendido? Ficou menor a anotação, né? Tá bom? Legal? Entendido. Olha, tem que entender isso daí. Quem faltou a aula e não assistir depois, vai sofrer, porque a gente vai usar muito essa notação. Depois vai estar sofrendo. Aí vamos ver a G1. A G1 pega o 2 e manda para o 3. E pega o 3 e manda para o 2. Aí você vai perguntar, e o 1? O 1 ela deixa fixo. Por isso ele não aparece aqui, tá? Isso é a G1. Ó. A G1 deixa o 1 fixo. Aí manda o 2 no 3 e o 3 no 2. Aí a G2. A G2 está deixando o 2 fixo. Então o que ela faz? Ela pega o 1 e manda no 3. E pega o 3 e manda no 1. É isso que ela faz. E naturalmente a G3 deixa o 3 fixo. Então ela pega o 1 e manda para o 2. E pega o 2 e manda para o 1. Essa notação é mais simplesinha, né? Mais simpática de escrever do que a anterior. Porém, é preciso ter entendido para poder escrevê-la, tá? Ela é mais simpática, mas tem que ser entendida, porque senão você se perde, né? Se você não souber como é o esquema, quando você olhar para essa anotação, você não vai entender. Essa daqui é mais simples, né? 1 para o 1, 2 para o 2, 3 para o 3, 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 1. Parece mais clara, mas é uma anotação interessante. E eu gostaria que vocês não esquecessem o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é escrevendo essas nossas permutações. E elas são 6, porque eu sei que o número de permutações nesse conjunto é 3 fatorial, tá? Então, não estou fazendo nada de mirabolante, não. Estou só escrevendo uma anotação para essas nossas 6 permutações do I3. Agora as operações. Aí é que fica bonito, né? Lembre-se que a operação é a composição, tá? Então, a gente precisa verificar se faz sentido essas operações todas, tá? Se tudo que a gente vai ver aqui é de fato verdade. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. A gente vai parar na tabela operatória do S3. Legal? Porque senão a gente vai se estender para um ponto que vai ficar mais chatinho de parar. A gente para nesse ponto que eu acho um ponto bem legal. Acho a aula de hoje foi assim fundamental para estruturas algébricas, tá? A aula de hoje tem que ser vista com cuidado, entendidos os detalhes, porque é a primeira construção de uma estrutura algébrica de maneira abstrata, né? A gente não olhou para um grupo ou para outro grupo, a gente olhou para a teoria de grupos de maneira geral e todos os conjuntos com suas respectivas operações que nós estudamos antes podem ser ou não grupos. Então a gente está olhando de fato para uma estrutura algébrica de uma maneira abstrata pela primeira vez, ok? Ok. Divertido, não é? Próxima aula a gente continua agora olhando as operações no S3, ok? Vou parar a gravação por aqui.